vamos repensar, vamos alinhar direitinho para que eu possa ingerir sempre alimentos bons, saudáveis, nutritivos. Como que foi isso? Olha, eu não sempre comi saudável, sempre amei umas porcariazinhas, claro. Mas eu sempre tive uma disciplina para alimentar, porque a minha mãe sempre procurou nos alimentar de forma saudável. Inclusive, a minha mãe é vegetariana bem antes que eu. E as minhas avós sempre procuraram que a gente se alimentasse direitinho. Eu tenho uma avó que, assim, eu nem gostava de passar as férias com ela por causa da quantidade de suco verde. Então, quando eu precisei, quando eu me organizei para seguir esse estilo de vida, aí eu já não tive mais nenhuma dificuldade. Como que foi abolir a carne? Sabe que foi tranquilo, assim, hoje eu vejo como tranquilo, mas o primeiro mês foi difícil, foi muito difícil o primeiro mês, porque é uma coisa muito cerebral. E eu tirei a carne, fiz um compromisso comigo de tirar um alimento que eu gostasse muito por 30 dias. Eu tirei por 30 dias. E eu senti duas diferenças que foi o que me fez tomar a decisão. Eu falei, eu não vou comer mais. Primeiro, eu comecei a sair na rua, as pessoas falaram assim, gente, o que aconteceu com sua pele? O que você está fazendo? Eu não estava fazendo nada, eu só não estava comendo a carne. Quando eu comentei isso com o meu médico, nutrólogo, e aí ele falou assim, é a carne, meu bem. Eu falei, não dá. Eu falei, você tem certeza disso? Real, absoluta. E eu já tive síndrome do pânico. Então, existe uma crença, que eu também creio nisso, que o animal, antes de morrer, ele sente medo da morte. E esse sentimento fica impregnado na carne. Então foi uma coisa assim, que pra mim foi como se tivesse encontrado a cura mesmo pro pânico. Eu não tenho mais nada de ruim. Gente, é um alívio. Completo. E eu não sinto falta de comer carne vermelha. Nenhuma. O peixe é mais recente, eu sinto falta. E o peixe eu não aboli o peixe, falar assim, eu também não vou comer peixe. Pode ser que eu coma, mas já tem um bom tempo que eu também não tenho comido. Você foi gradual, primeiro você tirou a carne vermelha, depois você tirou o frango. Como que foi? Carne vermelha, frango e depois peixe? Primeiro eu tirei a carne vermelha em 2015. Então tem 5 anos. Depois eu tirei o frango, acho que 1 ano e meio por aí depois, sabe, de ter eliminado a carne vermelha. Eu tirei o frango. E o peixe mais recente tem 1 ano que eu tirei o peixe. Mas posso comer o peixe, não foi uma coisa assim que eu não fiz. Mas a carne vermelha e o frango eu não tenho vontade nenhuma. E é um movimento assim de pessoas cada vez mais conscientes em relação a isso, né? Essa consciência animal de que são tanto quanto a gente. E que isso precisa acabar, esse consumo, mesmo que seja de forma gradativa, ele precisa acabar de alguma forma. Assim, é legal, né? Assim, é legal para a natureza, é legal para a sua saúde. Então não adianta você cuidar da sua saúde, não cuidar do planeta. Eu entendo que existe toda uma logística dos produtores, dos criadores, do comércio e tal. Não estou condenando e pregando que as pessoas não devam comer, porque eu acho que cada um deve fazer aí o que achar melhor com a sua saúde de forma bastante individual. Mas que é uma evolução muito grande, com certeza porque os alimentos, os vegetais, até morando, tem apartamento, dá para você montar a sua hortinha vertical, dá para você se virar. Nós estamos aí entrando num período de 3 meses de dificuldades, onde a gente não vai ter como sair para poder comprar carne, onde o produtor não vai ter como facilitar. Se você tiver uma hortinha vertical na sua casa, você já vai ter comida, então você não vai ter problemas de saúde, vai se proteger e proteger o próximo. Você citou aí o caso do nutrólogo. Esse acompanhamento é importante, né? De entender que, por exemplo, você vai tirar uma proteína, que proteína que vai colocar no lugar, que ajustes você vai fazer ali, né? Sim, é tão importante porque quando eu tirei a carne vermelha e o frango, a nutricionista passou a organizar essas coisas com a quantidade de peixe, começou a colocar peixe e tal.
E aí quando eu tirei o peixe, eu falei com ela, eu falei, por favor, eu preciso da quantidade certinha, porque eu não vou comer o peixe. Tá, não sei o que. Eu falei, eu preciso da quantidade certa. Senão não vai ter peixe. Você só ovos. Só ovos? Eu falei, sim, só ovos. Então hoje, por exemplo, eu sei a quantidade de ovos que substitui o filé de peixe, por exemplo. Se eu estiver em ritmo de treinamento de academia ou se eu estiver de repouso de quarentena, por exemplo. O que mais que é importante dizer sobre isso? Olha, eu vivi uma experiência muito legal a semana passada. Eu saí para jantar com 2 amigos e eu pedi a eles que nós fôssemos a uma pizzaria. Eu estava alucinada para comer uma pizza. Eu não como carbo alto, principalmente à noite, porque é uma opção minha. Mas foi muito engraçado, porque eu pedi a minha metade da pizza vegetariana e eles pediram com algum conservados, daqueles tipo conservantes que tem carne e tal. E aí quando eles perguntaram se podia experimentar da minha, eu disse, gente, mas a sua é muito mais gostosa. Mas é muito mais saborosa de verdade. É incrível, assim. Eu sugiro que para quem tenha dificuldade, para fazer um teste durante 1, 2 semanas, para sentir a diferença no organismo, para sentir o sabor dos alimentos. É muito gostoso, é muito saudável, é muito natural. A vida sem carne é fantástica. Eu sou muito feliz assim. Isso é maravilhoso. Se eu te perguntar, no começo você ouviu críticas das pessoas? Muito, até hoje. Nossa, que horror, como você consegue viver assim? Nossa, eu não vivo sem carne. Gente, é uma questão de, assim, você consegue naturalmente. Nesse 1 mês que eu fiz o compromisso de tirar a carne lá 5 anos atrás, teve um dia que eu fui na correria, não tive como fazer minha comida, passei no self-service, coloquei coraçãozinho de frango com picanha, churrasco do restaurante Marmitex. Quando eu cheguei em casa, eu abri o Marmitex, desculpa quem gosta de carne, mas eu senti um cheiro muito forte do sangue. Eu falei, gente, o que está acontecendo com essa comida? Quando eu abri, que eu vi, que eu tive noção, eu falei, nossa, Isabel, estragou a comida. Eu falei, cadê seu compromisso de 1 mês sem carne? Fechei o Marmitex, desci, doei para um morador de rua, comprei uma nova comida sem carne. Então, está muito mais na cabeça do que no organismo. Gente, hoje em dia a gente já tem inúmeros produtos que substitui, por exemplo, tem uma marca de hambúrgueres que faz os hambúrgueres vegetal com sabor de carne, com sabor de frango, porque esse sabor, ele já se vende o sabor, vende fumaça líquida, vende fumaça em pó para você ter a sensação de estar comendo churrasco. Então, não justifica, sabe? É incrível. Maravilhoso. E é muito mais esse jogo cerebral, né? Essa coisa de... Talvez a pessoa cresceu acreditando que ela nunca ia comer sem carne e ela não tem coragem de romper isso. Mas é ter essa coragem mesmo de pelo menos testar. Sim, mas é porque nós hoje em dia, apesar de estarmos entrando aí num período muito grande de crise, nós pessoas da nossa faixa etária de idade, minha, sua, e nossos contemporâneos, nós não pegamos períodos de grandes guerras. Mas os nossos avós, eles viveram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Se os nossos avós não viveram a Primeira, eles viveram pelo menos a Segunda Guerra. Os meus avós todos viveram a Segunda Guerra Mundial. Um dos meus avós foi listado para ir para a guerra e tal. Então, assim, num período onde o mundo todo, faltou comida no mundo todo. Então, o que eles tinham era o bicho do quintal, que eles mataram e comiam. Então, isso foi crescendo, o seu filho foi nascendo e foi comendo a carne, aí foi passando de geração para geração. Só que hoje nós já descobrimos, inclusive os nossos avós que estão vivos têm preferência por não comer a carne. A minha avó, que eu perdi recentemente, ela viveu os últimos grandes anos da vida dela sem comer carne. Ela não gostava de carne. Então isso já é importante, né? Na minha casa, só meus irmãos comem carne. O restante, todo mundo.
Isso é enorme. Maravilhosa, gente. Ela Obrigada. falou, com a chata.